Deus ele pode mudar. E quando você chega ali naquele lugar, sabemos que o Havaí é um lugar que muitas pessoas almejam um dia estar ali para desfrutar daquela maravilha que Deus fez, a natureza. Mas muitas vezes, irmãos, a nossa boca, o nosso coração impede o agir de Deus. Deus ele não pode manifestar sua grandeza antes que Deus trabalhe, sabe, no seu coração. Quero dizer para você que Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Convido você nesta hora a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo aí. Eu sei que você já está aberto, mas no capítulo 14, a partir do versículo 19, 20, diz assim: Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e pôs atrás. E ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, e este não puderam aproximar-se. Meus irmãos, imagina que a palavra de Deus está dizendo que o anjo do Senhor ia adiante do povo. Mas gente, que falta de respeito é essa aí? Sabe que o pastor está pregando nessa hora, não? Amém? Imagina que o anjo do Senhor ia adiante do povo. Sabe que na hora que não era mais necessidade do anjo ir adiante, Deus então o colocou entre o povo de Deus e os seus inimigos. Meus irmãos, o anjo do Senhor estava com o povo o tempo todo. Imagina que Deus deu um grande livramento, porque os egípcios tinham mais força, tinham mais sabedoria para atacar, porque eles tinham armas, cavalos, e o povo estava ali somente, vamos dizer assim, com ferramentas, com armas tão pequenas diante dos seus inimigos. Mas sabemos que o melhor que nós temos é aquilo que nós cremos, não é aquilo que está nas nossas mãos. Então o anjo do Senhor colocou entre o povo de Deus e os egípcios. Eu quero dizer para você que Deus é a nossa proteção. Ele vai adiante, mas se precisar ele vai retroceder para te ajudar contra os seus inimigos. No capítulo 13, versículo 21 e 22, a palavra de Deus diz assim: O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim que caminhasse de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Meus irmãos, eu nunca tive nenhum deserto e nem quero estar. Aliás, depende, né? Se for para um turismo, né, só de passeio, tudo bem, mas não viver no deserto. Mas Deus preservou esse povo. Durante o dia tinha uma coluna de nuvem para proteger do calor, e à noite uma coluna de fogo para aquecer o povo. Quando o povo caminhou, que chegou naquele lugar, durante 3 dias já não havia mais água. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, Ele colocou um ar-condicionado e também colocou um aquecedor para o povo no meio do deserto. Durante o dia, a nuvem servia para refrescar o povo. E à noite, uma coluna de fogo para aquecer o povo e clarear, para eles andar como se fosse a luz do dia. Certamente,
3 dias, alguém sem proteção no deserto, ninguém consegue caminhar 3 dias sem tomar água. Só do povo ter chegado naquele lugar, porque Deus já estava guardando a sua vida. Você consegue enxergar, meus irmãos? Muitas vezes, por sua própria força, você não consegue chegar em determinado lugar. Mas Deus, Ele faz o impossível para preservar e guardar a sua vida. Talvez você diz: Senhor, mas acabou as minhas forças. Então vem uma coluna de fogo cobrindo a sua vida, trazendo, calor no seu coração, trazendo, luz para você continuar caminhando e não parar. Meus irmãos, sabemos que Deus, Ele quer que nós avançamos sempre. Nós não podemos parar, nós não podemos ficar questionando a Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele tem prazer em fazer milagres, para, satisfazer o desejo do nosso coração. Eu sei que é impossível, humanamente falando, viver sem água. Durante 3, 4, 5 dias, o homem já começa a desfalecer. O homem já começa, o seu organismo já começa a perder a função correta, como deve funcionar. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele nunca está atrasado. Deus, Ele pode transformar. Então o povo chegou ali e murmurou para Moisés: e agora, Moisés, o que é que nós vamos beber? Mas graças a Deus, quando nós temos um homem que conhece a Deus, se você conhece a Deus, eu quero dizer para você, você pode clamar porque Ele vai te ouvir. Águas amargas. Muitas vezes nós precisamos até de saber pedir para Deus. Quando você pede água para Deus, você precisa de especificar. Porque muitas vezes, se você tiver com sede, uma água salobra, salgada, não vai adiantar nada. Você vai morrer de sede. Porque aquilo não vai saciar a sua sede. Sabe que um detalhe, irmãos? Aquilo que está perdido nas nossas mãos, Deus, Ele pode transformar. Deus, Ele pode, mudar. E águas amargas aponta, sabe para quê, meus queridos? Para o nosso coração. Deus estava querendo mostrar para o povo como estava o coração deles naquele momento. Deus estava querendo sarar. Deus estava querendo trazer cura. Observe bem que a palavra de Deus diz: o Senhor é o Deus que sara. O versículo 26, na parte final, diz: pois o Senhor é que te sara. O Senhor é que te sara. Deus, Ele estava querendo curar o povo naquele momento. Sabemos que Deus usou algo físico. Imagina que árvore não tem poder algum de transformar nada. Mas Deus falou para o povo: olha, corta uma árvore aí e lança dentro desse poço de água. Meus irmãos, esta árvore vai além dos nossos olhos naturais. Esta árvore aponta para a pessoa de Jesus. Sabemos que quando você corta uma árvore, o que acontece? Ela morre. Estava apontando para a cruz do Senhor. Aquela mesma árvore um dia fez um madeiro para crucificar o autor da vida. Ele morreu, carregando a nossa morte para nos dar vida. Então aquela árvore foi lançada ali nas águas. E aquelas águas se tornaram doces. Meus irmãos, Deus, Ele quer mudar o seu coração nessa manhã. Todos os dias eu oro: Senhor, me dá um novo coração, Pai. Transforma. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós andamos tanto indiferente diante de Deus. Deus faz tanto milagre, tanta proeza nas nossas vidas, e
nós não conseguimos enxergar Deus. O povo tinha presenciado um tremendo milagre, atravessado o Mar Vermelho, mas eles não estavam mais acreditando em Deus. Deus precisa de transformar o seu coração, não somente hoje, mas todos os dias, sempre. Enganou-se o coração do homem, quem o conhecerá? Somente o Senhor, que pode mudar este coração. Coração cheio de pedra, cheio de coisas. Sabe? Eu quero dizer para você que muitas pessoas querem colocar um ponto final na sua vida. Mas Jesus, Ele quer colocar uma vírgula e continuar a sua história. Meus irmãos, Deus, Ele quer fazer uma nova história. Enquanto muitas pessoas querem dizer, não, acabou, ponto final. Mas Jesus está aqui nesta manhã para dizer para você, eu tenho uma vírgula ainda na sua vida. Não acabou. Aquilo que eu comecei a concluir, Deus, Ele não vai deixar uma obra inacabada. Deus, Ele quer concluir a obra que Ele um dia começou na sua vida. Mas nós precisamos de deixar que esta árvore caia no nosso coração. A árvore da vida. Esta árvore, ela cura, ela sara, ela liberta. O povo murmurou. O povo murmurou. Meus irmãos, quando as coisas estão indo difícil na sua vida, você tem glorificado, agradecido a Deus, ou você tem murmurado? Sabe? Parece que Deus não existe no momento da dificuldade. Muitas vezes as pessoas olham, Senhor, será que realmente o Senhor existe? Será que realmente o Senhor um dia morreu por mim para perdoar os meus pecados? Parecendo que todo mundo alcança aquilo que eu quero e eu nunca alcanço. Mas Deus, Ele nunca pode fazer algo, sabe, grande na sua vida se você não tiver com o coração transformado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 2. A palavra de Deus diz assim, em Apocalipse 22, 2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Meus irmãos, a árvore da vida, ela tem fruto. E o fruto dessa árvore é a sua essência, é vida. O Senhor Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Sabe, muitas vezes quando nós estamos cansados, nós precisamos saber para onde nós vamos correr. O Senhor diz, vinde a mim, vinde a mim. Aquele que tem fome, aquele que tem sede, venha. Eu quero dizer para você que os frutos dessa árvore, ela tem, sabe, todos os meses da nossa vida, toda a estação do ano, Deus tem um fruto para a sua vida. E quando você tiver alguma enfermidade, as folhas desta árvore, ela traz cura, ela sara. Meus irmãos, esta árvore aponta para a pessoa de Jesus. A árvore em si não tem poder algum, mas o Senhor Jesus, Ele pode. Ele não é qualquer árvore, mas é a árvore da vida. Outro dia eu estava ouvindo, muitas pessoas gostam de fazer remédio caseiro, tomando ervas, né? E pergunta, é bom para que isso? E muitas vezes as pessoas acreditam em tantas coisas, e tomam tanta coisa,